Bate-bola final. Nosso bate-bola final aqui na Torcida K, comentando sobre Fortaleza 0, Atlético Mineiro também 0. Foi o placar do jogo na Arena Castelão, no jogo do milhão. Fortaleza bateu 1 milhão de torcedores na Arena Castelão em 2022. Tinha a possibilidade de, em caso de vitória, chegar à 7ª colocação, tomar a posição do Atlético Mineiro e chegar numa zona de pré-Libertadores da América. Mas o que a gente viu em campo foi exatamente um domínio de posse de bola, né, Hugo do Vale, do Atlético Mineiro. Também mais oportunidades do Atlético. E aí a minha pergunta é a seguinte, esse empate acabou sendo um bom resultado para o Fortaleza diante das circunstâncias da partida, ou não? Você acha que o Fortaleza poderia ter conseguido algo melhor diante do que apresentou no jogo contra o Atlético Mineiro? Hugo do Vale, fique à vontade para comentar. 0 Fortaleza, 0 Atlético Mineiro. Caio, a fase do Fortaleza é tão boa que ele se dá o luxo de errar, né, e ao mesmo tempo não perder, né? Foi isso que aconteceu. Fortaleza hoje entrou para o jogo com uma formação que a gente já destacava, né, com o Lucas Crispim no campo, com o Thiago Galhardo também. Faz com que o Fortaleza perca um pouco da sua intensidade, né? Mas na volta do segundo tempo ficou ainda mais latente essa questão de pensar mais o jogo e esquecer um pouco essa questão de intensidade. Mesmo que o Vojvoda estivesse pedindo, a formação que ele deixa até o final não traduz aquilo que ele pede, porque os jogadores dentro do campo eles não conseguem trazer essa pegada já conhecida do Fortaleza com os jogadores que estavam no campo. Eu até esperava a saída ali do Lucas Crispim para a entrada do Romarinho, por exemplo, que é um jogador que faz ali muito bem aquela linha, primeira linha do Fortaleza conhecida, aquela linha que marca muito mais alto, né, que dificulta a saída do adversário, e principalmente um adversário como o Atlético Mineiro, que tem como característica também o Alan, né, ou o Alan, ele fica ali entre os dois zagueiros ali, o Júnior Alonso e também o Gemerson, para poder fazer essa saída de bola do Atlético. Então, gostava muito que o Fortaleza iria fazer essa marcação forte ali, mas não aconteceu. Como eu falei, são poucas as vezes, né? Mas o Vojvoda também erra, né? E na minha opinião, o Vojvoda errou, trazendo o Fortaleza da forma como ele trouxe, tendo 5 substituições para fazer, e acabou que não fazendo da forma como o Fortaleza precisava. E, repito, principalmente no segundo tempo, e aí a gente vai falar um pouco do Atlético Mineiro. O Atlético que entrou em campo, né, com uma formação interessante, sem o seu principal jogador, o Hulk, o Sacha no lugar dele, que o substitui muito bem, mas não tem características parecidas com a do Hulk. Até porque o Hulk tem uma estatura muito maior, né, é um jogador de muito mais força, é um jogador de muito mais arranque, é um jogador de muito tiro de fora da área, né, tem um chute muito forte, e o Sacha não tem. Com isso, o Atlético veio com uma proposta mais de toque de bola, sem aquele cruzamento, sem fazer algumas inserções procurando o Hulk, é lógico, porque ele não estava no campo. Cuca, no segundo tempo, trouxe 2 modificações que mudou todo o jogo. Trouxe um Atlético muito mais incisivo, mas pouco objetivo, né? Porque ele consegue amassar o Fortaleza, podemos dizer assim, deixar o Fortaleza muito mais no seu setor defensivo, mas ele não consegue ser retilíneo ao gol, né? Ele não traz tantas oportunidades, não consegue construir a posse de bola na questão da procura do gol, né? De trazer a situação de gol. O Atlético que coloca o Ademir logo lá no lado esquerdo, para que o Juninho Capixaba não suba tanto, que era o principal jogador do Fortaleza que vinha fazendo as articulações, e o Keno do lado direito, né? Também deixando o Brites um pouco mais embaixo. Então acho que o jogo sim foi um jogo interessante, o Atlético foi melhor na partida, o Atlético, se tivesse alguém para poder vencer, seria o Galo Mineiro, até porque o Fortaleza, como eu falei, por tudo que aconteceu dentro da partida, não pela entrega dos jogadores, que foi a mesma, né? A gente vê um Fortaleza muito comprometido, obediente taticamente, e foi tão obediente taticamente que também seguiu o erro, ao meu ver, do técnico Vojvoda hoje, que na escalação e nas substituições não foi tão bem. O empate acaba sendo um bom resultado, porque deixa o Fortaleza ali na primeira página, em 10º colocado, e lógico, brigando ainda assim, por que não, uma briga aí no G7, né, ou G8, não sei, porque a gente tem ainda mais uma final
de Copa e a Copa Libertadores, e um brasileiro com certeza vai ser campeão, cara. É verdade, Hugo do Vale. 0 Fortaleza, 0 Atlético Mineiro. Agora vamos ao raio-x da nossa torcida cá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida cá. Pois é, quem foi melhor, quem foi pior pra você, Hugo do Vale, ou o que foi melhor, o que foi pior, fique à vontade. Cara, eu acho que o pior, né, ou aquele que não foi tão bem hoje dentro da partida, eu acho que a gente pode colocar pelo lado do Atlético Rubens, né, que é um jogador que foi muito abaixo hoje. Não gostei muito, né, do desempenho desse jogador. Pelo lado do Fortaleza, eu vou colocar o Zé Wellison, né, que foi um jogador que deixou muito a desejar, apesar de Pedro Rocha, Robson também fazer parte, mas eu vou escolher o Zé Wellison porque foi uma função, né, que o Fortaleza precisou no primeiro tempo. Como melhores, eu vou colocar do Fortaleza o Juninho Capixaba. Esse jogador vem sendo de fundamental importância, é um jogador que na linha defensiva faz muito bem, ajuda muito nessa transição, saída da defesa para o ataque, ele faz muito bem essa construção. E pelo lado do Atlético, vou colocar o Ademir como destaque da partida, Caio. Perfeito, tá aí o melhor ou os melhores, quem foi pior também pro Hugo do Vale. Você quer concordar ou discordar, enfim, fique à vontade para deixar nos comentários e sempre também deixar o like, se inscrever no canal aqui da Torcida K.